Este é o vídeo 5, portanto, para encerrar a aula de número 10 de Escatologia do curso de Bacharel em Teologia da Faculdade FAECAD. A fé na parousia ou na volta de Jesus Cristo. Deus virá e julgará os povos inimigos, conforme Isaías 13 a 17. Mas também não acontecerá somente o julgamento desses povos inimigos, porém Deus julgará a própria nação de Israel e exigirá uma prestação de contas em face de sua desobediência, culminando em luxo, injustiça e idolatria. Em Isaías 2, de 6 a 4:1, estão descritas lá todas estas facetas produzidas pelo povo de Israel, que culminou em luxo, em injustiça e idolatria. Um quadro já descrito da situação do povo de Israel encontra-se em Isaías capítulo 1, quando está escrito que desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Isaías 1:6. Por esta causa, para Israel, a vinda do Senhor será terrível. Amós 5, de 15 a 20. Por exemplo, o juízo do Senhor, e aí convém observar que o juízo do Senhor não é destruição ou tortura sem fim, mas purificação e salvação. No fim haverá o restabelecimento de uma nova relação com Deus, Malaquias 3, de 2 a 4, e há promessas de restabelecimento que somente o Senhor fará. Isaías 9, de 1 a 7, Isaías 35, de 1 a 10. No tempo dos profetas, já se cogitava o juízo de Deus, chamado Dia de Javé, em termos intra-históricos, através de catástrofes históricas e derrotas políticas e militares, caos, saques, regimes desumanos e exílio. Isso acontecia para a purificação, a fim de que Deus pudesse dirigir para o bem da história de Israel, proporcionando um novo Israel. Proporcionando, portanto, um novo Israel. Segundo o ensino da Apocalíptica, o dia de Javé passa a ser o dia derradeiro, o dia último. Ele porá um fim à história do tempo de sofrimento. A história da humanidade tem seu fim marcado por Deus, dirigindo-se o interesse à pergunta pela data da consumação de todas as coisas. Os acontecimentos, segundo a Apocalíptica, são de formas cifradas, com muita linguagem simbólica, muito embora os apocalípticos não reivindiquem revelar coisas novas. Aí você pode perguntar, o que significa ou o que foi a apocalíptica? Apocalíptica ou apocalipsismo foi um movimento teológico de expressiva produção literária, sem que pudéssemos dizer precisamente quem eram os seus representantes. Um movimento relativamente recente, que surgiu no século II a.C., e o livro de Daniel, muito provavelmente,
foi redigido durante a Guerra dos Macabeus, em 166 a 64 a.C. É o mais antigo documento desta teologia apocalíptica. Mas existem outras obras de grande importância, não inseridas no cânone do Antigo Testamento, tais como o livro de Enoque, chamado o Etíope, por estar conservado apenas em tradução etiópica. Outro livro é a Assunção de Moisés, ou Ascensão de Moisés, o livro de Esdras, o Testamento dos 12 Patriarcas, e entre outros. Esta literatura, segundo alguns estudiosos, influenciou também o cristianismo. Os evangelhos de Mateus e Lucas apresentam João Batista como pregador do arrependimento, inteiramente dominado por pensamentos acerca do juízo próximo. Mateus 3, 10 a 12. A própria pregação de Jesus contém palavras de ameaça, mostrando as figuras do fogo, das trevas, do choro e do ranger de dentes. Mateus 7, 19, 22, 13, 24, 51 e 25, 41. E ainda ao lado dessas figuras que demonstram ameaças, encontram-se outros motivos para a conversão. A exortação é de não perder a festa e não ficar do lado de fora. Lá dentro se celebra, portanto, o casamento. Mateus 25, de 1 a 13. Lucas 14, 16 a 24. O convite a uma vida maravilhosa, na qual a pessoa se pode sentir como filho ou filha de Deus, semelhante ao Pai. Mateus 5, 45 e 48. Sobre a pregação de Jesus, desta maneira se percebe um acento muito importante, que a pregação de Jesus é mais convite do que ameaça, quando você olha o desenvolvimento do ministério de Jesus. Mas é fundamental observar que esse convite cria uma situação de decisão. Quem não aceita, quem não quer saber da nova vida, da oferta de comunhão com Deus, da alegria anunciada por Jesus, esse, por fim, fica do lado de fora. Sobre os ditos de Jesus, em relação à chegada do reino de Deus, e concomitantemente com o juízo divino, devem ser entendidos como chamado de alerta. Isso quer dizer de uma situação de decisão. Então, a ciência do juízo próprio tem também um efeito libertador, proporciona liberdade interior em relação aos poderosos deste mundo. Mateus 10, 28, torna as coisas relativas e, inclusive, proíbe qualquer condenação das pessoas entre si. Quanto ainda à pregação de Jesus, quanto a esse elemento específico da teologia do juízo, é a afirmação de que o juiz vindouro é Jesus Cristo. Este é o juiz dos vivos e dos mortos, instituído por Deus. João 5, 22 e 27. Assim, o que significa a expressão Jesus Cristo julgará? Significa, primeiro, a história do mundo será decidida conforme o agrado de Jesus. Segundo, pregação e prática de vida de Jesus são critérios decisivos para o juízo, exigindo, respectivamente, o comportamento ético de uma vida bem-sucedida ou fracassada. Mateus 25, 31 a 46. E terceiro, o fato de ser Jesus Cristo o juiz, pode-se colocar toda a fé e esperança naquilo que ocorrerá no final. Sobre o fim do mundo. Sobre o fim do mundo, percebe-se a articulação em termos escatológicos relacionados com a parousia e o juízo final. O que significa fim do mundo? Será que Deus irá destruir aquilo que ele criou?
Ou será algo que aponte para um telos, para uma finalidade, de modo eficaz no sentido de uma reestruturação? Estas são questões que têm mexido com a mente de muitas pessoas, quer estudiosas do assunto, quer pessoas leigas, e muitas dessas pessoas foram influenciadas negativamente em relação ao fim como destruição. A escatologia não tinha esse interesse no curso da história do mundo de destruição, mas apenas em seu fim como final de tudo, como o dia derradeiro. E nesse dia Cristo voltará em glória, os mortos ressuscitarão e serão julgados. O mundo atual se acabará e um novo mundo surgirá. Temor e esperança encontram-se no destino do indivíduo, não no destino do mundo. Essa posição se orientava fortemente por certos aplicativos da apocalíptica e com ela um pensamento pessimista em relação ao presente. O fim do mundo não é a destruição de vida ou de coisas, mas a sua glorificação. Por isso ele só pode ser obra de Deus. Mas sua glorificação, por isso ele só pode ser obra de Deus que está sempre acontecendo. Haverá uma transformação cósmica que se dará pela ação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus renova a face da terra. O Espírito de Deus, dado em abundância, anuncia os tempos finais. E é sinal, portanto, escatológico. Joel 2, 28 a 32. A tal ponto que Pedro interpreta a experiência do Pentecostes como realização da profecia de Joel, lá em Atos 2, do versículo 14 e seguintes. Assim, a manifestação gloriosa do reino de Deus está vinculada também à ação do Espírito Santo. O reino de Deus é participação no Espírito, porque ele está dentro de nós. Lucas 17, 21. O Espírito Santo não é somente primícias. Romanos 8, 23, penhor. 2 Coríntios 1, 22 e 5, 5. Do mundo por vir, a garantia da nossa herança divina e da completa redenção do povo conquistado por Deus. Efésios 1, 14. Mas também consumará essa ressurreição final. Romanos 8, versículo 11. E assim, nós encerramos esta aula falando do amilenismo e falando também da parousia e do final do mundo. Portanto, é tempo de reflexão, é tempo de esperança, ainda que tudo possa estar perdido, mas Deus restaurará a sua criação. Um grande abraço a todos, continuem estudando, continuem labutando, porque vale a pena estudar a teologia e particularmente esta matéria, a escatologia, que nos enche de esperança. Até a próxima aula, a aula de número 11. Um grande abraço a todos. Deus abençoe a todos.